Olá, ouvintes do Super SUScast. No episódio de hoje, De Olho no SUS, Seus Direitos, Seu Poder. Eu sou Laís Evécia, enfermeira sanitarista e atualmente doutoranda em saúde pública da Fiocruz Pernambuco, integrante do projeto Super SUS e do grupo Saberes e Práticas em Saúde. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos compridos, tingidos de loiro, estou usando uma blusa branca, brincos dourados, estou segurando uma plaquinha com o título Super SUScast. Bom, hoje nós temos convidados super especiais aqui, que são usuários do SUS e também já participaram de espaços de participação social, como, por exemplo, conferência de saúde. E hoje nós vamos tratar exatamente sobre essas temáticas. Então, eu queria que Tiago e Fernanda pudessem se apresentar para o nosso público do Super SUScast. Tiago e Fernanda, ou seja, primeiro Tiago. Mas é porque primeiro as mulheres. Então tá bom. Gente, Oi, gente, queria agradecer a oportunidade, de estar aqui falando de um tema tão importante a nível de políticas públicas, que é a participação da gente, a participação da sociedade nas decisões de saúde. Eu sou Fernanda Barbosa, sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados na altura do ombro, estou usando uma blusa verde com 2 botões do Super SUS. Sou enfermeira sanitarista e atualmente sou doutoranda em saúde pública na Fiocruz Pernambuco. Olá, pessoal, eu sou o Tiago. Laís, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com você. Eu sou um homem negro, estou de camisa verde de manga dobrada, com um colete azul jeans do Super SUS, com a logo do Super SUS bordada no peito esquerdo e 2 botões do Super SUS aqui também. E quem é você, Tiago? Quem é Tiago Além na fila do disso, pão? Exatamente. Eu sou mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco e sou um usuário do SUS. Olha, Boa. bom, hoje nós vamos falar um pouco, sobre essa temática da participação social e o quanto que isso implica também no próprio processo da educação em saúde. Quanto mais envolvidos, as pessoas estão, melhor se desenvolve essa educação em saúde e as condições de saúde da população brasileira de forma geral. A primeira pergunta que eu tenho para vocês, assim, qual é a memória que vocês têm em relação a uma participação social que vocês tenham tido no SUS? É importante, é uma pergunta boa, porque primeiro eu vou entender participação social muito a partir do projeto, né? Então, eu vim entender o que era participação social quando eu conheço o Super SUS. E aí, efetivamente, nesse entendimento, eu vim ter a minha primeira participação na 17ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em Brasília, que a gente foi pré-lançar o Super SUS ACS. Então, eu participei ali da discussão, participei de algumas mesas, algumas plenárias também, e eu achei incrível, porque eu vi ali os gestores e os cidadãos discutindo o que é que podia fazer pelo SUS. Então, eu achei assim, poxa, a gente tem voz, achei muito legal. Mas aí, após isso também, eu participei de algumas conferências municipais, muito voltado à população idosa, e aí foi bem legal, fui apresentar algumas ferramentas com eles e ver as pessoas discutindo sobre o seu papel no SUS, o seu local no SUS. Foi uma experiência muito enriquecedora. E você, Fernanda? A minha experiência enquanto conferência de saúde começa quando eu ainda estou na universidade. Eu me formei em enfermagem na Universidade Federal de Pernambuco. E eu lembro de uma disciplina que era de saúde da comunidade com a professora Adriana Falango lá no 3º período. E eu lembro que desde esse tempo, eu acho que eu ouvi pela primeira vez sobre as leis que regulam o SUS e a participação social nesse momento, que era 3º período, e a disciplina era essa, saúde da comunidade. E aí, quando eu entendi que a gente podia fazer parte do SUS, nesse momento eu já integrava o diretório acadêmico de enfermagem, Eu sempre participei do movimento estudantil de enfermagem, da Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem também nessa época. Então eu sempre tive participação naquela época, pensando os rumos da minha futura profissão enquanto enfermeira, mas também pensando no SUS de uma maneira geral, Eu acho que a minha lembrança assim, mais antiga de participação social foi nesse momento onde eu me aproximo teoricamente do tema, tento atuar a nível de movimento social, movimento estudantil na universidade, e quando eu me formo enfermeira, entro na residência na Fiocruz enquanto sanitarista, e logo após começo a trabalhar na Secretaria de Saúde do Recife, eu tive a oportunidade de ser delegada, porque, enfim, para quem está nos ouvindo,
esse espaço de conferência de saúde é um evento que ele acontece a cada 4 anos para pensar como o SUS vai se estruturar. Então, a gente tem uma conferência municipal de saúde a nível de cidade, né, de município. Depois dessa conferência municipal, a gente vai para uma conferência estadual e, a partir daí, são escolhidas pessoas que vão para a conferência nacional. E em Recife, eu era delegada enquanto gestora, porque aí, né, pensando quem faz parte dessa conferência, são usuários, a população, que representam alguns movimentos sociais, trabalhadores e gestores, sabendo que usuários é para ter 50% dos assentos de usuários, 25% de trabalhadores, 25% de gestores. Como eu era gestora nessa época, eu tive a oportunidade de participar de 2 conferências enquanto gestora, e aí é outro lugar, né? Você estar como usuário é você querer a todo custo que aquela sua vontade individual e também a vontade coletiva daquele bairro que você representa seja atendida. E independente se é possível ou se não é possível, porque eu tenho um anseio, eu tenho um desejo, eu tô vendo pessoas perto de mim que estão padecendo numa fila, estão sofrendo, estão morrendo. E outra coisa é eu estar como gestora, que aí eu tenho uma noção de quanto de dinheiro aquele município tem, de quais são as prioridades daquele município, a partir de estudos também, né, de adoecimento da população, do bairro, da cidade. Então, era um espaço de muita disputa, mas também de muita construção, onde a gente, de fato, ouve a população, porque eu acho que estar nesse lugar da gestão, a gente acaba sendo também tendencioso para alguns interesses também do que está sendo proposto naquela condução política. A gente, né, sabe que a política envolve tudo, para além de partido político, para além de eleição, a política permeia a nossa vida. Então, quando eu ia para uma conferência que eu via uma pessoa querendo, sei lá, uma maternidade, e eu sabia que era melhor ter um posto de saúde do lado da casa dela do que uma maternidade, como é que eu ia explicar isso para ela se ela estava vendo pessoas precisando, né? Mulheres precisando de parto. Então, era um momento de muita atenção, mas acho que também é um momento de muito diálogo. E eu acho que a atenção é importante, a discussão é importante até para a gente ouvir, porque senão a gente da gestão, e aí falo gestão porque eu fui gestora por muito tempo, né? Agora estou mais pesquisadora, mas atuei durante 5 anos na gestão, tanto municipal do Recife, quanto também a nível federal. A gente precisa ver a população, porque senão a gente vai conduzindo as políticas achando, pensando que de fato é a necessidade da população. Claro que não é achando e pensando. Tem estudos para isso, né? Tem há todo um arcabouço maior para que isso aconteça, mas a gente precisa ouvir quem precisa ouvir quem está sofrendo na ponta, né? E entender, né, também como que começam esse processo de conferência, né? Os meninos trouxeram a experiência deles em relação à conferência, é muito semelhante, por exemplo, à minha experiência. Eu vim conhecer, eu conheci a conferência quando eu entrei na universidade pela lei, né? Porque a gente tem uma lei, certo, de participação social. Lembrem lá que nos outros episódios do Supersus a gente falou da Constituição de 1988, que falava que saúde era direito de todos. Depois vem a Lei 8.080, que fala sobre a institucionalização do SUS, né? Cria o Sistema Único de Saúde, mas aí se percebe que tem a necessidade de instituir uma lei exatamente para regulamentar conselhos e conferências de saúde, que aí é também na década de 90, então vem essa lei que é a 8.142, que vem trazer exatamente isso aqui que os meninos estão relatando, né, em relação a conselhos e conferências de saúde. E por que que é importante a gente saber sobre essas temáticas, né? Quando Fernanda traz essa coisa de que ela conheceu na universidade, é uma experiência muito semelhante à minha. Eu vim realmente entender o que era uma conferência porque eu entrei em um curso da saúde, né? Eu lia sobre essa lei, né? Porque para a gente, cadeira obrigatória da universidade. Mas participar de uma conferência eu só tive a oportunidade quando eu já estava no fim da minha graduação. E aí eu participei das conferências locais, né, que estavam acontecendo. Aí foi que eu vim entender. Então, participem, né, das conferências, mesmo que vocês vão como observadores, busquem saber junto com nas mídias de comunicação. Agora em julho estão para acontecer, né? Nós estamos em julho de 2025, estão para acontecer as conferências locais. Então, procurem saber, né, como que vão ser essas conferências para que vocês possam observar. E é isso que os meninos falaram, né? Nós temos nas conferências muito diálogo. Então, o SUS foi construído dessa forma, porque mesmo antes do SUS já existiam as conferências. Inclusive, Sim. o SUS, ele nasce, a ideia do SUS é de uma conferência. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram de uma enfermeira que estava lendo a proposta que ela fez lá no passado para a construção do SUS.
E, gente, eu fiquei muito impressionada com Nossa. esse vídeo. É muito Muito Vai impressionada entrar com agora esse o pop-up. vídeo. Vamos botar esse vídeo no Eu pop-up. quero ver. Não vi. É muito interessante porque é uma enfermeira e ela leu, porque na época, né, pelo que aparece no vídeo, os Correios, né, que é a empresa brasileira, né, disponibilizavam um formulário para que as pessoas dissessem que SUS é que eles queriam. Então, Caramba. tinha essa parte da participação popular. E a gente sabe que os nomes, né, da reforma sanitária, para vocês entenderem, foi um movimento, né? Tinha uma atmosfera muito favorável para a construção do SUS. Então, tinha um movimento chamado Movimento de Reforma Sanitária Brasileira, que dentro desse movimento, essas pessoas participavam, né, com movimentos nos bairros, discutindo, olha, a saúde do jeito que está, não dá mais para gente. Então, o SUS, ele surge dessa mobilização das pessoas, as pessoas se juntam para discutir. E aí, essas conferências vão acontecendo até que acontece a oitava Conferência Nacional, a Conferência Nacional de Saúde, em que as pessoas dizem, nós precisamos ter um sistema único de saúde, deputados, a gente precisa instituir uma lei. Foi uma retomada, né, do processo de democratização do Brasil, quando a gente sai de uma ditadura e entra nesse processo de democracia. Então, o SUS ele nasce nessa perspectiva da participação da sociedade. E aí, eu queria até mostrar para vocês uma convidada, que é a Isabelle Brito, que ela é enfermeira, inclusive é enfermeira sanitarista, trabalha na Estratégia de Saúde da Família, também doutorando em saúde pública, e ela já participou, assim como Fernanda, como delegada. E aí eu queria trazer um pouquinho dessa experiência de Isabelle, para a gente poder continuar debatendo um pouco sobre as conferências. Para mim, participar das conferências de saúde é, antes de tudo, um ato de responsabilidade e compromisso com o SUS que eu acredito e que eu defendo. Não é só estar presente, é ouvir, sentir e transformar as vozes da população em propostas reais de mudança. A participação social não é nenhum favor, ela é um direito, onde a população ela deixa de ser usuária e passa a ser protagonista na construção das políticas públicas. Afinal, ninguém melhor do que a própria comunidade para dizer como está o funcionamento do sistema e como ele precisa ser mudado. As conferências de saúde na prática são espaços onde gestores, trabalhadores de saúde e comunidade se reúnem para tomada de decisão. E num país tão desigual, a gente ter isso é um ato político muito potente. Como enfermeira, sanitarista, doutorando em saúde pública, atualmente vereadora, acredito fortemente. Pois, Isabelle resumiu um pouco, né, disso que a gente vem discutindo em relação às conferências de saúde, mas eu queria que a gente entrasse só um pouquinho mais em relação aos conselhos de saúde. E aí eu já vou fazendo aqui uma discussão, porque na época que eu era residente, eu tive a oportunidade de participar como ouvinte, né? Eu estava na Secretaria Executiva de Planejamento, como residente, e aí eu conseguia ver como que eram as discussões e os diálogos, né, nas reuniões dos conselhos de saúde. Então, os conselhos de saúde também são outras instâncias de participação. A gente tem, como Fernanda falou, né, um percentual de usuários, né, que são movimentos sociais, que são representantes de lideranças comunitárias. Então, são pessoas que são eleitas ali para serem conselheiros de saúde. Nós temos também os profissionais de saúde, né, que são os trabalhadores, e os prestadores e gestores, enfim, que participam ali da discussão para dizer exatamente, a população pode propor, né, faz uma proposta, e aí o gestor, com a sua parte, né, também com a sua experiência, diz, isso é possível, a gente pode debater melhor isso que você está colocando, a mesma questão da maternidade, né, a gente pode ter uma maternidade aqui nessa região, mas será que não seria melhor nessa outra região? E aí, em conjunto, eles vão discutindo quais são as melhores propostas para o SUS. E nesses conselhos de saúde, uma coisa que eu queria ouvir um pouco mais de vocês também, que é a questão da fiscalização. Porque não tem como a gente fazer uma política de saúde sem que a gente fiscalize os recursos, como que eles estão sendo destinados, e é exatamente os conselheiros, né, de saúde que não é só para, a gente não tem conselheiro de saúde só para participar das conferências de saúde, no dia a dia, Sim. né, eles se reúnem sempre para poder discutir e aprovar, inclusive, né, a fiscalização em relação às contas do SUS, e isso também é uma responsabilidade. Então, é aquela coisa, é o meu direito e eu tenho poder sobre esse direito a partir do momento. Por isso que é tão importante você ser um conselheiro de saúde. Não pode ser
o Conselho de Saúde não pode ser levado de forma política da pessoa que é mais próxima, por exemplo, ao político local. Tem que ser Sim. pessoas que representem de fato a população, né? E eu acho que é isso. Nós estamos precisando de representantes que nos ajudem a construir as políticas de saúde, que nos ajudem a fiscalizar. E os conselhos de saúde são uma ferramenta muito potente, porque é ali dentro que a gente consegue de fato saber como que estão sendo executadas as políticas locais, né? O orçamento, o Uhum. destino desse dinheiro. E aí eu queria ouvir também um pouco de vocês, se vocês já tinham experiência com o Conselho de Saúde, já tinham ouvido falar, se já participaram. No mesmo ano que eu participei da conferência, eu participei de um outro conselho de saúde e foi bem interessante porque era bem diferente, era muito mais voltado a discutir financiamento, a discutir a gestão em saúde mesmo e mudar muito a perspectiva, né? Porque no conselho, na conferência nacional, a gente vê muita participação social, a participação do cidadão muito ativa. E o cidadão realmente, Fernando, ele não está ligando para o dinheiro, não. Ele Sim, está ligando ali porque eu quero que minha unidade, meu bairro tem unidade de saúde. Eu quero que certíssimos. minha unidade tenha um hospital de alta complexidade. Meu município tem um Sim, hospital. Eles estão discutindo isso. Enquanto a gente vê os conselheiros, né, os conselheiros a níveis de gestão, discutindo outros fatores e outros aspectos. Então sim, isso é muito interessante. E eu acho que talvez seja uma coisa que a gente foi perdendo, né? Esse papel desse conselheiro ativo, que inclusive dialoga com os outros cidadãos do seu bairro. Eu acho que a gente tem perdido um pouco disso. Ele tem o poder de fiscalizar, mas ele também é o poder de ser o elo entre todo mundo e todas as instâncias. Então ele faz essa ponte entre a voz do povo, né, a voz do seu bairro, da sua comunidade, com os gestores municipais. sim, É porque, na verdade, eu acho que isso é uma das coisas que os conselheiros, né, na época que eu era residente, por exemplo, falavam muito, que é a questão mesmo da formação, né? A formação que o conselheiro precisa ter também em relação. Eles passam, né, por um processo de formação também, mas eu acho que isso daí é uma coisa que talvez seja uma lacuna, né? Você entender sobre financiamento do SUS era uma queixa que eu via de forma muito frequente, em relação a esses conselheiros, era sobre o financiamento, né? Como que a gente Uhum. fiscaliza? Então, a gente precisa conhecer cada vez mais sobre o financiamento do SUS, né? E aí eu deixo, inclusive, né, para os nossos ouvintes aí, essa essa cutucada, né? Vamos conhecer mais sobre o financiamento do SUS, como que o SUS é financiado, para quem está sendo destinado os recursos da saúde, para onde estão sendo destinados esses recursos da saúde. Então, eu acho que são essas instâncias de participação que fazem com que isso se fortaleça, né? Quanto mais sim, conhecimento também os conselheiros de saúde têm em relação a como funciona o financiamento do SUS, mais preparados eles vão estar para fiscalizar, né? sim. E aí eu aproveito esse gancho para trazer também na minha experiência, né, nesses anos de gestão, onde, como você bem disse, os conselhos de saúde não só servem para participar de conferências a cada 4 anos, né? Eles têm um papel importantíssimo, inclusive com legislação regulamentada de que tudo que é discutido na conferência de saúde, ela vai compor um documento que a gente chama de Plano Municipal de Saúde. Esse Plano Municipal de Saúde, ele vai conduzir, ele vai dizer para o secretário de saúde onde ele deve atuar. Uhum. Então, se eu definir, se foi decidido durante a conferência de saúde de que eu teria que construir 30 postos de saúde durante 4 anos, que é o tempo de gestão, eu vou ter que construir 30 postos de saúde, porque a partir desse documento chamado Plano Municipal de Saúde, vai ter o acompanhamento anual de todas essas metas. Então, a gente pensa, né? Vamos dar esse exemplo de 30 postos de saúde. Então, vamos dizer que a cada ano eu tenho que construir, sei lá, 10 postos de saúde. Vou botar 40, né? Que eu sou ruim de número, vou botar 40 para ser 10 postos por ano. Chega um dado momento, tudo isso com lei que embasa que a gestão, quando a gente fala gestão, é o secretário de saúde, as pessoas que estão na prefeitura pensando a política de saúde daquela cidade, daquele estado. Ela tem a obrigação de ir no Conselho de Saúde aprovar o que foi gasto na saúde e o que foi feito durante esse ano, durante esses 4 anos. Então, eu tive a experiência eu estava à frente de uma coordenação e eu tive que ir no Conselho de Saúde, apresentar no Conselho de Saúde o que foi feito durante os 4 anos, e é um espaço super tenso, super difícil, de muita disputa, mas também de muita transparência. Uhum. Porque o Conselho de Saúde está ali querendo entender.
Tá, Porque não você disse cumpriu. aí que iam ter 40 postos de saúde e você só inaugurou 20. Por quê? Cadê os outros 20? Onde é que o dinheiro foi? E aí é obrigação da gestão ser transparente e mandar antecipadamente todo o relatório do que foi feito Isso. e uma pessoa representante para o conselho, e todo o conselho vai fazer perguntas para entender onde esse dinheiro foi aplicado, por que tal ação foi feita e outra ação não foi feita, porque, enfim, né? Quando a gente pensa no Plano Municipal de Saúde, uma ação é feita para 4 anos, mas muita coisa pode acontecer em 4 anos, né? A pandemia. Uhum. Tinha tido um plano municipal de saúde para o ano da pandemia que nem imaginava que ia ter pandemia. Então, teve que ter uma reorganização de tudo que estava planejado com validação do conselho. Então, qualquer movimento que um secretário de saúde quer fazer, ele precisa da validação do conselho. E esse conselho, ele é eleito. Então, as Uhum. pessoas não estão ali de maneira aleatória, não. Indicação, enfim. Há uma eleição, há um período em que eles ficam ali e eles têm que ter muito compromisso. E aí foi bom que você falou de representar, eles têm que representar a população e tem que também ter uma diversidade nesse conselho. Por quê? Se eu tenho um conselho onde ele só olha, sei lá, para populações específicas, para condições de saúde específicas, eu vou deixar uma grande parte da população desassistida. Então, Uhum. como é importante ter uma diversidade e uma representatividade de fato da população nesse conselho, para que a gente consiga, né, ter todas as pautas da comunidade e da saúde atendidas, né? Agora, É. uma pergunta, assim, porque eu acho que o ouvinte também deve ter ficado com essa dúvida. Mas como nós, cidadãos, por exemplo, conseguimos acompanhar esses resultados, essas coletas que são feitas nos conselhos, né? Porque se tem o Plano Municipal de Saúde que deve ser disponível no site e tudo mais. Mas como a gente consegue acompanhar essas metas que são estabelecidas? Quando se faz o Plano Municipal de Saúde, é um documento que é feito e que é disponibilizado Isso. no site da prefeitura, no site da Secretaria de Saúde. Então, é um site super grande, né? Tipo, com, sei lá, vamos dizer, 200 páginas, onde é dividido por área. Por exemplo, se você quiser hoje, que, enfim, se você tiver, sei lá, no Maranhão, que sei que tem muita gente do Maranhão nos ouvindo, você pode entrar hoje no site da Secretaria de Saúde do Maranhão e procurar Plano Municipal de Saúde. E eles valem por 4 anos, porque é o tempo Da gestão. da eleição, né, de um prefeito, de um governador, de um presidente. Então, Plano Municipal, Estadual e o Plano Nacional de Saúde também. Então, tem todos os níveis. Quando ele abre aquele documento, eu quero saber o que está sendo pensado para o adolescente. Então, eu vou lá, abro aquele documento e coloco lá, né? Ctrl F, adolescente. Então, tudo que for pensado para o adolescente naqueles 4 anos vai estar lá, inclusive com metas anuais. E aí, desse documento, se faz outros instrumentos de gestão, que eu acho que vai ser muito complexo se a gente for entrar nesse nível, mas é importante você saber que é para estar disponibilizado. E a partir daquele documento, que tem que ser enviado antes para o conselho, no caso, o relatório de contas públicas, né? E Relatório de gestão, né? que ele também tem que ser Relatório da disponibilizado. Que é quando a gente vai dividindo as metas, né? Mas tudo é para ser disponibilizado, inclusive com prazo regulamentado em lei. Porque se não for assim, acaba que de última hora o gestor pode chegar na véspera da reunião, entrego aqui um documento com 50 páginas, que o conselho não vai ter tempo de ler, mas como tem um prazo Vai ter que dar conta. regulamentado por lei de que eu preciso aprovar até, sei lá, o dia 10 desse mês, acaba que não tem a discussão necessária. Então, por isso que tem que ter um prazo antes, mandar. E aí é importante também a formação, porque são pessoas que são lideranças comunitárias, são às vezes representantes da comunidade que, de fato, não entendem tudo isso que a gente está falando, que são termos muito complexos. É um assunto também que era para ser mais simples, mas como isso tem a ver com políticas públicas, financiamento, acaba indo para uma complexidade muito maior, porque isso envolve todos os entes federativos, que quer dizer a cidade, o estado e o Brasil, né, e o país. Então, era para ser muito mais transparente. Eu acho que o papel também do Super Suscast é Fazer estar isso. tentando falar isso de uma forma simples. Pode ser que a gente tá falando aqui um monte de coisa que vocês não estão Vamos- nem entendendo, mas eu acho que abre uns pop-ups, né, pra gente dizer, ó, tá o termo que elas falaram. Será que tá compreensível? Se não tá, pra gente também tentar falar de uma forma mais fácil, né? Até agora a gente falou, então, alguns termos que eu acho que dá pra gente recapitular, né? A gente Sim. falou sobre conferências, né, que acontecem a cada 4 anos, dos conselhos, que tem a representação dos profissionais, dos trabalhadores, prestadores de serviço, e também dos usuários, né, sendo que a maior parte desses usuários, 50%, desses conselhos, 50% são de usuários. E aí a gente falou de alguns instrumentos de gestão que muitas vezes passa despercebido, né, pela população. Então, Fernanda já falou
aqui do plano de saúde, né, que é feito. Então, a gente tem planos municipais de saúde, cada município constrói o seu plano. E para que serve esse plano? Eu acho que a gente pode deixar isso um pouco mais claro, né? Para que serve o plano? O plano serve exatamente para planejar o que é que a gestão, o prefeito da cidade, o secretário de saúde, vão propor para melhorar a saúde da população naqueles 4 anos. Ah, eu quero construir, feito Fernanda falou, 20 unidades de saúde. Isso tem que estar no planejamento, né, no plano de saúde. Esse plano municipal de saúde, nesse caso, ele é feito a partir de uma análise da saúde local. Então, Sim. quantos hipertensos tem na comunidade? A primeira coisa, a construção do plano começa daí. De eu fazendo Entender aquele território. eu fazendo um diagnóstico daquela população e entendendo como que é a saúde daquela população local, para a partir disso eu propor. Eu vou precisar ter aqui, no povoado tal, uma unidade básica de saúde. Por quê? Porque é muito distante para ele ir para a saúde, né? Então, os planos de saúde são construídos dessa forma. E, claro, também com a participação da sociedade. Então, essa é uma coisa. O relatório de gestão, que é um outro instrumento que Fernanda falou, para que serve um relatório? O relatório de gestão é para prestar contas exatamente do que estava no plano de saúde. Então, vejam que tem 2 instrumentos aí. A gestão, ela é responsável, né, por produzir esse plano de saúde e depois de prestar conta do que foi feito. Sim. E aí, esse relatório de gestão, todo ano, durante, né, os 4 anos de gestão, eles precisam apresentar. Então, eu acho que a gente deu aqui, né, algumas informações para vocês que estão nos ouvindo aqui no Super SUScast, mas nos materiais, né, que a gente vai disponibilizar também, vocês podem conhecer mais sobre conselhos e conferências. Agora, a gente tem uma convidada bem especial. Por quê? Porque depois dessa coisa de conferência de saúde, tem a outra coisa que é tão importante quanto, que é a educação em saúde, né, para a população. E aí eu trouxe uma pesquisadora da Fiocruz, que é Michele Feitosa, para falar um pouco com vocês em relação agora à educação em saúde. Olá, meu nome é Michele Feitosa, eu sou pesquisadora aqui da Fiocruz Pernambuco e eu estou muito feliz com esse convite do SuperSUS para falar um pouquinho da possibilidade dessa ferramenta que é o SuperSUS dentro da área de atuação onde eu atuo, que é a vigilância sanitária. Na vigilância sanitária, a gente tem a inserção da nossa vida. Então, a criança que toma uma vacina, a pessoa que vai numa clínica odontológica, o bolo que você come na padaria, o medicamento do idoso, se pode ou não ter a partição, sobre todos os atendimentos, sobre a questão da estética, sobre a permeabilidade dos serviços de saúde. Tudo isso é vigilância sanitária, para que seja um SUS diretamente informado, um SUS verdadeiro, onde você compreenda o que é o medicamento, por que ele é injetável, por que ele precisa ser tomado naquele momento, naquele horário, por que você precisa ir levar o seu filho para a vacinação, porque o idoso precisa de um atendimento diferenciado, e o SuperSUS é uma ferramenta. Ela vai traduzir o que é científico, ela vai simplificar de forma lúdica, atingindo todas as camadas da população, para que a gente tenha um SUS mais conectado, mais leve, mais verdadeiro e mais claro. A clareza é a possibilidade que o SuperSUS nos traz de conexão. É interessante essa fala do Michele, porque quando a gente está falando de educação em saúde, a gente tem vários níveis, né? E aí, em algum outro episódio, a gente conversou um pouco sobre isso. E o SuperSUS, ele vem com a perspectiva da educação em saúde, que é já no jovem. Ele já vem diretamente assim, na veia do usuário adolescente, que muitas vezes não sabe o que é o SUS. Então, ele é, de fato, um instrumento estratégico, muito lúdico e didático, para fazer com que as pessoas não é que elas se tornem defensoras do SUS, mas que elas compreendam o que é o SUS, como ele funciona, qual a dimensão desse sistema único e universal de saúde pública que a gente tem. Então, é muito bom ver Michele falando, porque faz a gente lembrar um pouco dessas dimensões da educação em saúde e em qual dimensão a gente, de fato, com o projeto do SuperSUS, quer chegar, né? E qual dimensão a gente quer alcançar. E quando a gente fala muito sobre essa perspectiva da educação, tem uma coisa chamada de
educação tradicional, né, que é aquela educação bancária, e que é muito reproduzida pelo modelo biomédico. Então, a gente tem uma reprodução de uma educação que a gente entende que os indivíduos, por exemplo, os usuários do SUS, são desprovidos de um conhecimento, quando na verdade não deve ser assim. Eu lembro da época que eu era, por exemplo, estagiária, que eu fui fazer uma educação em saúde e eu fiquei extremamente decepcionada comigo, porque eu vinha de uma universidade que estimulava metodologia ativa e ao mesmo tempo eu estava ali fazendo mais do mesmo. Fazendo uma educação em saúde de reprodução de conteúdo, né? Uhum. Essa é a grande diferença, assim, da educação popular, né? Que a gente tem hoje, né? A vigilância, Michelle acabou trazendo essa coisa da própria vigilância comunitária, né? De identificar na comunidade os riscos que podem ter relacionados à saúde dela. E é isso que a gente quer, junto com o SuperSUScast, com o próprio desafio SuperSUS, né? Estimular essa ciência cidadã, essa participação e o envolvimento das pessoas, porque o profissional de saúde, ele tende muito a querer só transmitir conhecimento, sem considerar que as pessoas já conhecem e já têm uma visão de mundo. Então, essa visão de mundo tem que ser muito importante. Eu lembro que quando eu fui fazer educação em saúde com um grupo de gestantes, e aí eu imaginava que elas queriam saber sobre amamentação. Eu tinha certeza porque eu estava utilizando metodologia ativa na época de círculos de cultura, e aí eu olhei e falei, não, eu sei, eu já fui com aquela ideia de que elas queriam saber sobre amamentação. Elas não queriam saber sobre isso. Porque no círculo de cultura a gente vai perguntando, né? Tem uma questão lá disparadora, e aí você vai perguntando o que é que as pessoas querem saber sobre os temas que estão relacionados à saúde dela. Sabe qual foi a temática que surgiu? Zika vírus. Por quê? Porque na época estava aquele boom, né? E o receio Sim. das mulheres e o medo em relação ao Zika vírus era uma coisa muito presente entre aquelas mulheres Uhum. da unidade básica de saúde, né? Das consultas de pré-natal. Então, é isso, assim, eu acho que quanto mais a gente se afasta um pouco dessa educação mais bancária, e a educação ela caminha mais para essa educação popular, que é um pouco do que a gente tem tentado fazer também junto com o SuperSUS, né? Os estudantes que estão lá, as pessoas costumam achar que a criança e o adolescente não têm a opinião. O que nós temos visto nos territórios é uma coisa completamente diferente, muito pelo contrário. Eles têm uma noção de que, por que a unidade de saúde é tão distante da minha casa? Uhum. Por que eu aqui da zona rural tenho mais dificuldade de acesso? Isso surgiu na fala dos estudantes quando nós fomos para o Maranhão. Então, são questões como essa que a gente precisa para fortalecer a educação em saúde. Então, isso que Michelle traz, eu acho que o SuperSUS ele tem buscado fazer esse processo de tradução, né, para que as pessoas possam falar de temas de forma leve. Sim. E que, a partir disso, também, elas possam enfrentar os problemas, né, de saúde pública com mais noção de como lidar, né, com esses problemas. Então, eu acho que a educação em saúde, ela tem esse poder transformador. O SuperSUS é uma dessas ferramentas, não tem o objetivo de dar conta de tudo. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre discute muito, né? O jogo não dá conta de tudo, mas ele é um disparador, inclusive, de diálogo, de discussão, para as vastas temáticas que nós temos em relação à educação em saúde. Então, Eu só queria Fernanda, querem trazer complementar? só uma questão que eu estava te ouvindo, e aí a gente acaba trazendo muitos conceitos, né? Quando a gente entra na universidade, a gente começa a pesquisar, e a gente começa a pensar coisas que são muito simples, mas que a gente, às vezes, dá uma dimensão muito maior para aquilo, né? E vai ficando algo tão mais difícil da população entender, Uhum. que a gente vai criando tanto nome para uma mesma coisa, e aí pensando muito no outro episódio, onde a gente falou um pouco sobre a primeira fase do jogo do SUS, que seria a atenção primária, que eu acho que tem uma ideia muito simples, que é a escuta. Uhum. A gente pode usar vários termos para falar isso, né? Acho que quem está ouvindo a gente já deve ter ouvido vários termos diferentes, mas eu acho que dois conceitos, escuta e humildade, enquanto profissional de saúde, né? E eu acho que não só enquanto profissional de saúde, acho que para a gente enquanto cidadão, né? Sim. Se a gente se propor a escutar o outro e ter a humildade de entender que a gente não vai dar conta de tudo, a gente não é o dono do saber, a gente está falando com outra pessoa que tem uma experiência de vida, que se ela está ali me dizendo algo é porque ela viveu aquilo, ou ela está inserida em um contexto, em uma situação, em um ambiente que faz com que ela ou reproduza uma notícia falsa, ou ela acredita em algo que
vai ser diferente do que eu acredito. Então, não dá pra gente pensar a saúde e as políticas de saúde de uma forma muito hegemônica. Hegemônica também é um termo muito difícil, mas de uma forma muito padronizada, achando que vai ser tudo igual. Não, o que eu tô falando aqui em Recife vai ser a mesma coisa que eu preciso falar para quem tá hoje nos ouvindo no Tocantins, ou para quem tá nos ouvindo em São Paulo ou no Maranhão. Não, mas se a gente chegar enquanto profissional de saúde, enquanto usuário do SUS, enquanto cidadão, e se dispor a ouvir o outro, a gente vai entender que aquele outro tem tanta coisa para ensinar pra gente, que a gente vai, opa, eu também tenho muita coisa para ensinar, mas também para aprender. Então, como a gente entra nesse equilíbrio, sabe? E eu acho que vai muito do que o SuperSUS ele se propõe, quando eu sempre digo, né? O SuperSUS sozinho ele não vai dar conta, se ele não tiver a gente, não a gente, eu, Laís ou Tiago, mas pessoas que estejam dispostas a, ó, isso aqui é um jogo que ele fala sobre o SUS, mas o que é que você sabe sobre o SUS? Porque no jogo a gente tem uma visão do SUS, que é a nossa visão enquanto Fiocruz, que é um lado, a gente se posiciona de um lado da história. Mas quando a gente chega numa escola, tem tanta história ali, inclusive péssimas sobre o SUS, que acontecem na vida real, que não adianta eu chegar com um jogo lindo e maravilhoso falando da Constituição, se eu não me dispor a ouvir por que tem aquela pessoa, aquele professor, aquele estudante, aquele diretor que tem histórias ruins sobre o SUS, ele vai perpetuar isso, porque é o que ele viveu. Então eu acho que tem que ter essa humildade, essa escuta da gente, a gente enquanto pesquisadores, a gente enquanto profissionais de saúde e enquanto gestores, né? Enfim, eu sei que também tem coordenadores, né, do programa Saúde na Escola que também estão ouvindo a gente, né? Então, como a gente tem a humildade de entender que a gente tem que conciliar, porque assim, a gente tem coisas para fazer, metas a serem cumpridas, pensando, né, no Plano Municipal de Saúde, né, retomando a discussão anterior, tem coisas que estão no papel precisam sair. Mas a forma como a gente faz é que é todo diferencial. E aí, como você traz, né? A gente acha que gestante quer saber de amamentação, quer saber como dar banho na criança. Não. Ela quer saber quem é que vai ser a rede de apoio dela, porque ela é sozinha e tem mais 2 filhos, e como é que ela dá conta daquela situação, sabe? Então, se eu chego lá achando que eu vou abrir o meu cartaz e dizer: Oi, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a melhor forma do bebê pegar o seio da. Não. Eu posso ir com aquilo preparado, porque eu sei que é importante que eles saibam, mas antes de eu dar 2 passos para frente, vamos nem dar um para trás, vamos só ficar parado e escutar. Eu acho que isso a gente ganha muito, né, enquanto sociedade, né, e ampliando também. E eu acho que a gente também pode pensar assim, que existe de fato, a gente não pode negar que existe uma sobrecarga no profissional de saúde também, porque é muita Muita. demanda para dar conta de uma quantidade gigantesca de gente, né? Sim, E aí isso é um problema. Mas eu acho que uma coisa importante quando a gente está lidando com a educação e saúde é falar muito sobre o desafio SuperSUS. E aí Nanda trouxe isso, né? Que a gente precisa ouvir. E eu acho que o desafio ele está se propondo muito a isso. Acho que a gente chega nessa perspectiva de ouvir o território. Então, o que a gente sim. quer com o desafio é ouvir as pessoas, é ouvir o estudante, pedir para que ele ouça seus amigos, que ele ouça seus familiares, que ele ouça sua comunidade, para que a partir disso a gente ouça esses estudantes junto com os municípios e construa um plano municipal que esse estudante tenha voz, que esse Que ele se adolescente tenha veja, né, voz. e que ele se veja. Exato. A gente pensar o SUS para 2050 é a gente pensar um SUS do futuro. E eu acho que esse SUS do futuro tem que retomar um pouco lá, em 1988, e quando as pessoas foram para a rua, foram ouvidas e conseguiram votar na Constituinte. Porque eu acho que a gente foi perdendo. E a geração que já nasce com o SUS garantido, ela perdeu totalmente o sentido de entender que o SUS é nosso, que o SUS precisa da nossa voz. Então, eu acho que o desafio ele vem muito para isso, para retomar essa discussão, esse espaço de escuta, mas também esse espaço de busca ativa cidadã, porque é o que a gente acha que foi perdendo dentro do E tem sistema. várias questões assim, né? Eu acho que a própria transformação digital acabou. A gente Sim. tem 2 marcadores aí bem importantes, né? A pandemia, que afastou as pessoas. Então, Uhum. o que eu percebi nos territórios, né, por onde eu andei do SUS, foi uma fragilidade mesmo desse processo de educação em saúde, por conta da pandemia, né? Grupos que existiam, por exemplo, antes nas unidades de saúde, passaram a não existir, as pessoas foram se afastando, perdendo aquela característica de que a atenção primária é um espaço muito potente de educação em saúde. E a outra questão também é essa coisa do digital, né? Ao mesmo tempo em que a gente pode construir um instrumento como o SuperSUS, a gente vê, por exemplo, hoje maiores dificuldades das pessoas, né? Do agente
atendimento comunitário de saúde, visitar a casa para fazer aquela educação em saúde. Então, são coisas que a gente precisa retomar, principalmente na atenção primária, né? Para que a população, a gente continue esse processo de prevenção e promoção à saúde e fortaleça cada vez mais a educação em saúde, e que as ferramentas digitais, elas venham para potencializar, né? Mas não para afastar as pessoas. Então, eu acho que isso daí são desafios que a gente precisa enfrentar. Sim, já tá posto, né? Já Já está tá posto e a posto. gente precisa enfrentar. E isso que Tiago traz, eu acho que é uma nova possibilidade para a gente, né? Então, no Desafio Supersús, a gente acredita muito nos protagonistas, né? Como mobilizadores desses territórios, como pessoas mais próximas ali da instituição, né? A Fiocruz como uma instituição de pesquisa, atuando aí nesse processo de mediadora, também de formadora, né? Sim. Mas eu acho que é isso, cada vez mais aproximando essas pessoas das instituições, e na verdade a instituição se aproximando cada vez Sim. mais. Quando nós fomos lá no Maranhão, tinha uma coisa muito interessante, que a gente perguntava para as pessoas se eles conheciam a Fiocruz. A maior parte dos jovens não conheciam a Fiocruz, né? Então eu acho que é isso, assim, a educação em saúde, ela começa a partir dessa aproximação também de nós enquanto pesquisadores, né? Se nós queremos que as pesquisas cheguem de fato a quem deve chegar, que é a sociedade, aos jovens. E aí aqui eu queria defender, eu acho que a gente defende muito, né, a juventude dentro do SUS, porque onde estão os adolescentes dentro das conferências de saúde, dentro dos conselhos de saúde, participando da construção do SUS que eles querem, né? Será que eles estão dentro desse SUS? Será que eles se sentem parte? São questionamentos que a gente tem feito com o Desafio Super SUS, e eu deixo aqui essa pergunta para que a gente possa pensar. Vocês, enquanto adolescentes, jovens, se sentem parte do SUS? E aí aqui eu já queria ir encaminhando. Quem somos nós na fila do SUS, né? Quem somos? Não é só a pessoa que está esperando o atendimento, mas é o cidadão ativo mesmo, que está lutando Exatamente. para manter o sistema funcionando. E só para fazer o último adendo, que não existe só conselho de saúde, nem só conferência de saúde. Todas as políticas públicas têm essa premissa da participação social. Então, eu tenho conferência da juventude, eu tenho conferência no meio ambiente, Da tenho educação. conferência de promoção da igualdade racial, conferência da educação. Então, a gente está falando da saúde, mas a gente também tem conferências e conselhos de outros órgãos, de outras políticas públicas. Então, Isso. se a saúde não é o lugar que vocês se veem como protagonistas, talvez procurar o conselho, né? Participar ativamente do conselho da criança e adolescente, da juventude, pensar, né, no conselho de promoção da igualdade racial. Então, tem outros espaços que eu acho que a gente tem, né, a premissa de defensores do SUS, enquanto Fiocruz também, mas eu acho que é garantir o direito da gente, enquanto cidadão, do que está garantido na Constituição. Isso. Todos os direitos civis e sociais do que está garantido na Constituição. Então, eu acho que a gente ocupar esses espaços de participação de qualquer instância, de qualquer tema, né? Eu acho que a gente tentar trazer isso mais para perto, né? Da realidade dos jovens Das e adolescentes. Vamos fazer valer a Constituição cidadã, né? Sim, Fazer não é valer por esse nome, acaso. não é por acaso. Sim. Caso. Bom, gente, hoje nesse episódio nós falamos, né, sobre participação social, conselhos de saúde, conferências de saúde e também da potência que é a educação em saúde. E se você curtiu esse episódio do Super SUS Cast, continue nos acompanhando, né? Nós temos conteúdos nas nossas redes sociais. O Instagram é @supersus.fiocruz, nós temos um canal lá no YouTube também, então fiquem à vontade para compartilhar os nossos conteúdos também.